Você tem ideia do que pode acontecer no mundo espiritual enquanto você dorme? A noite não é apenas um período de descanso, é o momento em que o inimigo se move com mais liberdade, lançando dardos invisíveis, semeando confusão, medo e até mesmo ataques contra sua mente e sua alma. Ir dormir sem orar é como deixar as portas da sua casa escancaradas no meio da madrugada. E há consequências sérias para quem ignora esse princípio. Se você tem negligenciado a oração antes de dormir, este vídeo é um alerta divino. Não te atrevas a fechar os olhos esta noite sem ouvir até o fim o que Deus quer te dizer agora. A sua proteção espiritual pode depender disso. Se você sente que precisa de mais proteção espiritual, mais direção de Deus e mais força para vencer as batalhas invisíveis da sua vida, então este canal é para você. Clique no botão de curtir agora e se inscreva, porque todos os dias postamos mensagens que fortalecem a sua fé e te aproximam do Espírito Santo. Não adie mais isso. Sua alma precisa de alimento, e aqui você será guiado à verdade. Não saia sem fazer isso. Curta, inscreva-se e ative o sino. Sua vigilância começa com essa atitude. E se este vídeo tocar o seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, eu não quero mais dormir sem te ouvir. Guarda minha vida enquanto durmo. Escreva com fé, escreva com temor, porque quando você declara algo no mundo espiritual, o céu ouve e o inferno recua. Não assista apenas. Participe, testemunhe, declare com poder. Esse comentário pode ser o começo de uma nova rotina espiritual na sua vida. 1. O perigo invisível da noite. Você já parou para pensar por que tantos ataques espirituais acontecem durante a noite? Quantas vezes você acordou cansado, perturbado ou com o coração pesado, mesmo após horas de sono? Isso não é normal. A palavra de Deus diz em Salmos 91:5: Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia. Isso significa que existem terrores noturnos. Existem ataques que só se manifestam quando a escuridão toma conta do ambiente. É nesse momento que o inimigo tenta lançar medo, ansiedade, pensamentos impuros, pesadelos e até opressões espirituais. Dormir sem orar é permitir que a sua alma entre na noite sem armadura. É como um soldado indo para a guerra sem espada, sem escudo, sem qualquer proteção. Satanás sabe que o período da noite é vulnerável. É quando a mente está mais aberta, os sentidos estão relaxados e o espírito está em repouso. E é exatamente aí que ele tenta agir. Você não pode mais ignorar isso. Cada noite que você fecha os olhos sem clamar a Deus, você está correndo riscos. Pode parecer apenas cansaço ou rotina, mas existe uma guerra espiritual sendo travada enquanto você dorme. Quantos cristãos já relataram sentir presenças estranhas em seus quartos? Quantos já acordaram assustados, sem fôlego, como se algo estivesse tentando sufocá-los? Não são coincidências. São alertas do céu para que você aprenda a se proteger. A oração antes de dormir é um escudo. É uma chave que fecha as portas do mundo espiritual maligno. É o momento em que você entrega a sua alma nas mãos de Deus e diz: Pai, guarda-me esta noite. Esconde-me à sombra das tuas asas. Você está preparado para dormir em paz ou tem se deitado em perigo? 2. O que acontece quando você ora antes de dormir? Quando você ora antes de dormir, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você ativa a vigilância divina. Você convida o Espírito Santo a estar presente enquanto seu corpo descansa, mas sua alma permanece guardada. E mais do que isso, você dá a Deus permissão para trabalhar em áreas da sua vida que você nem imagina. Em Salmos 4:8, Davi declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa segurança não vem de trancar a porta da casa, nem de sistemas de alarme. Ela vem de uma alma rendida, coberta pela oração, entregue à vontade de Deus. Orar antes de dormir é como levantar um muro de fogo ao redor da sua cama. Você pode não ver, mas anjos são designados para estar ao seu redor. Você pode não perceber, mas portas espirituais são fechadas para impedir o inimigo de entrar. E há algo ainda mais profundo. Quando você ora, você limpa o seu espírito. Você libera perdão, renuncia ao pecado, agradece pelas bênçãos do dia e entra na presença de Deus em total rendição. A oração noturna tem o poder de quebrar ciclos. Quantas vezes você acorda do mesmo jeito que dormiu? Ansioso, com medo, em dúvida. É porque você não entregou ao Senhor os pesos do dia. Mas quando você ora com sinceridade, até mesmo seus sonhos são purificados. Você passa a ter visões, revelações e paz. E Deus fala com quem ora.
Ele visita aqueles que o buscam no secreto da noite. Jesus orava frequentemente nas madrugadas. E isso não era por acaso. Ele sabia que a escuridão da noite era o momento de se conectar profundamente com o Pai, longe do barulho, da agitação, das distrações. Se até Jesus, o Filho de Deus, sabia da importância disso, como podemos nós, mortais, dormir sem ao menos dobrar os joelhos? Você tem feito isso? 3. As consequências de dormir sem orar. Dormir sem orar é como caminhar por um campo minado sem mapa. Você pode não perceber na hora, mas com o tempo, os efeitos se acumulam e começam a destruir sua paz, seu discernimento espiritual e até seus relacionamentos. A Bíblia nos mostra, em várias passagens, que o inimigo nunca dorme. Em 1 Pedro 5,8, lemos: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E sabe quando ele mais ataca? Quando percebe que um cristão está relaxado, distraído, espiritualmente desarmado. E isso acontece com frequência, justamente à noite. Dormir sem orar deixa a alma vulnerável a pesadelos, opressões e até influências demoníacas sutis. Você pode acordar já se sentindo esgotado, com raiva sem motivo, apatia espiritual, preguiça de orar no dia seguinte. Tudo isso são sinais de que alguma brecha foi aberta enquanto você dormia. E quando isso se torna rotina, a consequência é devastadora. O Espírito Santo se entristece. A sua conexão com Deus enfraquece. Você começa a sentir que suas orações não passam do teto. As tentações se tornam mais fortes. E a fé começa a se apagar. Tudo isso pode ser evitado com um simples ato: orar. Mas não uma oração mecânica ou repetitiva. Estou falando de uma entrega sincera, ainda que em poucas palavras, dizendo: Pai, guarda minha mente, meu coração e minha alma esta noite. Fala comigo em sonhos. Repreende todo o mal. Me cobre com teu sangue. Essa oração, feita com fé, move os céus. Não orar antes de dormir é como dizer: Senhor, hoje não preciso de ti. Me viro sozinho. E essa é uma das frases mais perigosas que um cristão pode expressar, mesmo que sem palavras. Você tem se deitado com o coração entregue, ou apenas com o corpo cansado? 4. A noite é um campo de batalha espiritual. A noite, para muitos, é apenas o fim de mais um dia. Mas no mundo espiritual, ela é muito mais do que isso. É o horário em que as forças das trevas tentam agir com mais intensidade. Enquanto a cidade dorme, espíritos imundos se movimentam. Enquanto os corpos descansam, os corações despreparados são alvos. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo nos alerta: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esses príncipes das trevas atuam especialmente à noite. É por isso que tantas tentações surgem nesse horário. É por isso que muitos cristãos enfrentam insônia, pensamentos confusos ou desejos carnais depois que o sol se põe. Você já percebeu como, à noite, sua mente parece mais vulnerável, mais inclinada ao pecado, ao medo, à solidão? Isso não é coincidência. É uma batalha espiritual. E se você vai dormir sem ao menos dobrar os joelhos, você entra nessa guerra desarmado. O que acontece com um soldado que vai ao campo de batalha sem escudo, sem armadura, sem preparação? Ele cai. Ele sangra. Ele é vencido. Assim também é com quem vive dias espiritualmente ativos, mas noites espiritualmente vazias. Orar antes de dormir não é apenas um gesto bonito. É uma necessidade vital. É como carregar uma arma espiritual e dizer: Satanás, esta noite, não. Minha casa está coberta. Minha alma pertence a Cristo. Meu espírito está em paz com Deus. A sua vigilância noturna determina o nível da sua vitória diária. Não espere o mal bater à sua porta para começar a orar. Não espere o pesadelo chegar, o pânico vir ou o pecado se instaurar para clamar por socorro. Ore antes. Proteja-se antes. Declare guerra antes. Porque quando a noite cair novamente, a batalha recomeça. 5. Como orar antes de dormir? O que Deus espera de você? Muitos dizem: mas eu não sei orar direito, ou não tenho forças à noite. Mas Deus nunca exigiu orações longas ou perfeitas. O que Ele espera é um coração sincero, rendido, e uma alma disposta a estar em sua presença, ainda que por poucos minutos. Em Romanos 8:26, está escrito:
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo te ajuda, desde que você esteja disposto a buscá-lo. A oração da noite pode ser simples, mas precisa ser real. Antes de dormir, desligue as distrações, feche os olhos e entregue tudo ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Agradeça pelo dia, mesmo que ele tenha sido difícil. Entregue suas preocupações, suas dores e medos. Consagre seu sono ao Senhor. E peça que Ele fale com você nos sonhos, que envie anjos ao seu redor, que cubra sua casa com o sangue de Jesus. Você pode dizer, por exemplo, Pai, eu te entrego este dia. Perdoa minhas falhas. Acalma meu coração. Fala comigo enquanto durmo. Me protege de todo mal. Eu confio em Ti. É isso. Não precisa ser eloquente. Deus vê o coração. E é isso que importa. Com o tempo, sua oração vai se aprofundar. Você sentirá a presença dele. Sua mente ficará mais leve. Sua alma, mais protegida. E o melhor, você vai começar a dormir em paz e acordar com mais força espiritual. Essa simples atitude pode transformar toda a sua vida. Não espere sentir vontade. Ore mesmo sem forças. Porque cada oração noturna é um grito silencioso no mundo espiritual, dizendo: minha alma pertence ao Senhor, e enquanto eu descanso, Ele guerreia por mim. Você está disposto a fazer isso hoje? Você ouviu cada palavra, e agora precisa decidir. Vai continuar deitando como se nada estivesse acontecendo? Ou vai se levantar em oração, mesmo que seja por 2 minutos, e entregar sua alma ao cuidado do Altíssimo? Porque enquanto muitos dormem despreparados, o inimigo trabalha incansavelmente. Mas aquele que ora antes de dormir, aquele que clama pela presença de Deus à noite, esse está coberto, esse está seguro, esse tem anjos ao redor do seu leito. Em Provérbios 3:24, a palavra diz: quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Essa promessa é para os que confiam no Senhor. Agora é a sua vez. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e ore. Nem que seja em silêncio, mas ore. Porque sua alma merece descanso, não tormento. Sua mente merece paz, não opressão. Seu espírito precisa estar guardado, não abandonado. E se esta mensagem falou contigo, se o Espírito Santo te tocou enquanto ouvia este vídeo, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal. Ative o sino. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Você pode ser a voz que vai despertar uma alma adormecida. E antes de sair, escreva nos comentários: Senhor, eu me recuso a dormir sem falar contigo. Guarda minha alma esta noite. Isso não é apenas um comentário. É uma declaração de fé. É um ato de guerra espiritual. E se você quer continuar crescendo na fé, fortalecendo seu espírito e recebendo mensagens como essa, clique agora no próximo vídeo que aparece aqui na tela. Deus ainda tem mais para falar com você. Boa noite, e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor.